A história começa em uma bela tarde. Gil reflete que se pudesse voltar no tempo, voltaria para o dia que queria. Mirro, sua namorada, liga para ele. Gil pergunta onde ela está e, alegre, ela diz que estava do outro lado da rua. Enquanto a vê acenando de longe, ele reflete que deseja poder voltar àquele dia. Mirro se desculpa por estar atrasada. O sinal fica verde e ela começa a atravessar correndo. Mirro se desculpa por deixá-lo esperando. Ela acabou dormindo demais, quando de repente é acertada por um carro em alta velocidade. Foi naquele dia que ele descobriu algo sobre sua namorada. O tempo parece parar por um momento enquanto ele vê o carro fugindo sem se importar. Gil se desespera e corre até Mirro. Ele implora para que alguém chame uma ambulância, que não demora a chegar. Os paramédicos a colocam na maca, apressando-se para levá-la à sala de cirurgia. Gil não sabe o que fazer. Ele perde a noção do tempo quando de repente o doutor diz que ele não precisa se preocupar, tirando-o de seu transe. O doutor pergunta para ter certeza se Mirro foi atropelada por um SUV, e Gil confirma. O doutor explica que normalmente acidentes assim causam algum tipo de fratura, mas Mirro não tinha nenhum osso quebrado. Porém, é bem comum que vítimas desse tipo de acidente sofram de transtorno pós-traumático, por isso ele gostaria que Mirro continuasse ali por enquanto. Ela pode estar em estado de pânico, então seria bom se ele ficasse com ela para confortá-la. O doutor pede que a enfermeira o guie até o quarto de Mirro, e ela pede que Gil a siga. Enquanto andam pelo hospital, ele pergunta, nervoso, se realmente estava tudo bem com Mirro. Sorrindo, a enfermeira diz que, surpreendentemente, sim, ela não tem nenhum hematoma. Graças a Deus foi um acidente leve, ele deve ter levado um baita susto. Gil não consegue acreditar que Mirro não tenha nenhum hematoma. Não tem como aquilo ter sido um acidente leve. A mulher voou igual a um saco de farinha. Ele está muito aliviado, mas não consegue entender. Ainda que ela esteja bem, ela ainda foi atropelada. Então pode sofrer de PTSD. Por isso querem que ela fique aquela noite. Eles finalmente chegaram ao quarto dela, 603, e Gil agradece. Ele entra enquanto o coração está batendo forte. Ele se depara com Mirro olhando pela janela. Tomando coragem, ele chama por seu nome, e ela se vira lentamente, abrindo um grande sorriso ao vê-lo. Ela estende os braços, dizendo que é como se nada tivesse acontecido. Isso é mesmo incrível. Ela tinha certeza de que estaria pelo menos com o braço engessado. Ela está um pouco tonta, mas fora isso, tá tudo bem. Porém, Gil já parou de ouvi-la há muito tempo. Ele corre em sua direção abraçando-a forte. Isso a pega de surpresa enquanto Gil agradece a Deus. Ele começa a chorar, agradecendo por ela estar bem. Mirro também derrama lágrimas e sorri, feliz por estar bem, abraçando-o de volta. Esse momento parece durar para sempre. Já à noite, Mirro chama a atenção de Gil. Ele está cortando uma maçã para ela, mas Mirro pergunta se ele já não deveria ir. Já passou das 22 horas. Ela está preocupada que ele possa perder o último trem. Ela ainda tenta dizer que ele teria aula amanhã, mas Gil a interrompe, enfiando a maçã cortada em sua boca. Ele a lembra de que ela também teria aula, mas Mirro insiste que esse não é o ponto. Ele vai perder o trem. Gil diz que irá descascar só mais uma maçã e depois irá embora, mas Mirro manda ele parar com isso. Ela já comeu maçã demais. Gil concorda a contragosto, mas insiste que virá buscá-la amanhã. Porém, antes de ele sair, Mirro segura sua mão e agradece por tudo hoje. Ela também pergunta se ele viu seu celular, o que o deixa confuso. Ele nega, pensando que ela pode ter esquecido na rua depois do acidente. Mirro concorda fracamente e solta sua mão. Ela diz que, provavelmente, caiu na faixa de pedestres quando o carro bateu nela. Gil diz que iria procurar, mas Mirro nega. Ela já queria comprar um novo de qualquer forma e pede apenas que ele vá para casa em segurança, o que ele concorda, já se despedindo. Porém, enquanto sai do hospital, ele se depara com um dos paramédicos que socorreu Mirro. Não só isso, como ele também estava segurando o celular dela. Gil vai até ele, chamando sua atenção. Ele pergunta, para ter certeza, se não era o paramédico de mais cedo. O homem concorda e pergunta como estava sua namorada, o que Gil responde alegremente. Ele se curva em agradecimento pela ajuda.
Mas o paramédico insiste que isso não é necessário. Ele estende o celular, pedindo que Gil o devolva para Mirro. Ele só foi ali para isso. O paramédico manda Gil se cuidar, já se despedindo. Gil está surpreso. Não sabia que os paramédicos entregavam coisas pessoais assim, mas está feliz. Mirro provavelmente vai precisar disso. O celular sem capinha sobreviveu ao acidente sem nenhum arranhão. Ele chega até a porta de seu quarto, em retrospecto. Ele nunca deveria ter voltado aquela noite. Abrindo a porta e vendo o quarto escuro, ele nota que Mirro não estava ali, pensando que talvez ela tenha saído para caminhar. Mas logo nota a janela aberta. Aproxima-se para fechá-la, sem imaginar que jamais deveria ter feito aquilo. Então a vê. Mirro está lá embaixo, no pátio. Gil corre pelos corredores, animado, acreditando que aquilo seria uma grande surpresa. Porém, ao chegar ao local, ela não está mais lá. Ele tinha certeza de que a viu ali. Mesmo assim, segue na mesma direção, convencido de que finalmente a encontrou. Mas então congela. A cena diante de seus olhos o paralisa. Era a enfermeira que o guiou mais cedo. Seus olhos se arregalam ao ver o corpo cair no chão. Foi naquele dia que sua vida mudou para sempre. Foi naquele instante que descobriu algo que jamais deveria saber sobre sua namorada. Mirro avança na direção de um barulho, mas não encontra nada ali. Estranho. Ela tinha certeza de que sentiu algo. Enquanto isso, em seu apartamento, Gil permanece sentado no chão, incapaz de compreender o que viu. Mirro realmente devorou uma pessoa? A náusea cresce dentro dele enquanto relembra a cena. Ela parecia um monstro. As horas passam, mas Gil não consegue se acalmar. Isso não pode ser verdade. Não é possível que Mirro seja um monstro. Pelo amor de Deus, ela é sua namorada. Mas ele sabe o que viu. E agora não faz ideia do que fazer. Pedir ajuda? Mas para quem? Quem acreditaria nele? Para quem poderia ligar? É então que, em meio a uma festa, um telefone toca. O rapaz diz que vai atender. Um amigo pergunta se é alguma garota. Ele apenas ri. Sejin atende a ligação de Gil enquanto pega um cigarro. Ao perceber o tom sério em sua voz, pergunta se ele não quer aparecer para beber com eles. Gil nega. A verdade é que ele não sabe para quem mais contar. Sejin ri e pergunta se ele brigou com a namorada ou algo assim. Insiste para que Gil vá beber com ele e os amigos, mas Gil recusa outra vez, dizendo que não foi uma briga. Há um problema. Então, pede para fazer uma pergunta hipotética. Sejin escuta enquanto acende o cigarro, mas Gil está nervoso demais para conseguir falar direito. Anda, fala logo. Não é como se fosse a primeira vez que eu tivesse que te dar conselho romântico. Gil respira fundo. Então pergunta, hipoteticamente, o que Sejin faria se sua namorada fosse um monstro? Sejin pergunta se ela é um monstro bonito, o que sinceramente é uma pergunta muito válida. Mas Gil ameaça desligar. Sejin pergunta se, por acaso, Gil ainda gosta desse monstro. A pergunta o deixa confuso. Sejin suspira. Ele não sabe exatamente o que está acontecendo, mas diz que se a namorada dele realmente fosse um monstro e ele ainda se sentisse atraído por ela, provavelmente continuaria ao lado dela. Tentaria domá-la, afinal, eles já estão juntos há 2 anos. Então comenta que aquilo deve ter sido uma briga daquelas e pede para Gil ser direto com ele. Seja lá o que estiver acontecendo, Gil pode contar quando estiver pronto. Ou simplesmente aparecer para beber com eles. Gil agradece. Diz que falará com Sejin depois. Sejin pede que almocem juntos no dia seguinte, e Gil concorda antes de desligar. Derrotado sobre a cama, ele percebe que não deveria ter esperado conselhos reais de Sejin. Não existe maneira de simplesmente domar Mirro. Gil precisa terminar com ela. Essa é sua única opção. Se conseguir manter a calma e dizer tudo com cuidado. Mas, é claro, se terminar com Mirro, ela provavelmente irá matá-lo. Ela o devoraria vivo. Então o que ele pode fazer? Talvez ele possa fugir para o exército.
Mais importante que isso, desde quando ela é um monstro? E por que o poupou até agora? Talvez encontre respostas no celular dela. Gil se lembra de uma vez em que viu sua senha por acaso. Nunca pensou em mexer no celular de Miho até agora. As coisas estavam indo bem. Ele nem sabe se realmente encontrará algo, mas não há nada estranho. Fotos, números, histórico de busca. Tudo parece normal. Então Gil tem a ideia de abrir o bloco de notas. Quem usa o bloco de notas do celular? Ele começa a ler o que está escrito, mas logo arregala os olhos e grita, derrubando o celular no chão. Seu coração dispara. O suor frio escorre por seu corpo e aterrorizado. Ele se pergunta: o que foi aquilo? No dia seguinte, no hospital, Gil não tem certeza do que viu no bloco de notas. Após a queda, o celular se quebrou e não liga mais. Deve haver alguma resposta lá, mas seus pensamentos são interrompidos quando Miho chama. Ela se agarra ao seu braço e pergunta, sorrindo, no que ele estava pensando. Miho está muito feliz por ele realmente ter vindo buscá-la. Ela estava ansiosa, já que não conseguia entrar em contato com ele. É quando ela nota algo estranho, estende a mão e toca em seu rosto, perguntando preocupada se ele dormiu direito naquela noite. Gil sorri, afastando sua mão. Ele garante que está bem, mas pensa que se sente horrível. Se fosse ontem, ele estaria em êxtase por cuidar de sua namorada. Miho insiste, dizendo que ele parece exausto. Essas palavras afetuosas e seu comportamento o estão deixando horrorizado. Ele diz que talvez devesse pegar um café, enquanto se pergunta quando foi que ela virou um monstro. Se ela era um monstro esse tempo todo, então por que o poupou até agora? Gil realmente queria que aquilo fosse um sonho. Ela está agindo normalmente, mas agora que sabe que Miho come pessoas, isso o assusta ainda mais. Ele só quer fugir para longe. Miho parece notar algo quando de repente se agarra à sua camisa. Ele questiona por que ela começou a cheirá-lo do nada, mas com um sorriso, ela descarta suas preocupações, dizendo que ele estava com o mesmo cheiro de ontem, e pergunta se ele pulou o banho, o que ele rapidamente nega, apesar de ser verdade. Gil diz que não é todo dia que se vai para a faculdade logo depois de sair do hospital. Talvez fosse melhor ela descansar mais. Mas Miho insiste que está tudo bem. Ela só queria passar em casa antes para pegar algo, e então se lembra de que queria lhe dar uma coisa. Enquanto Gil pergunta o que é, Miho puxa para perto e lhe dá um beijo na bochecha, grata por ele ter vindo buscá-la. Gil sorri e diz que na verdade precisa passar no banheiro rapidinho. Ele pede que ela espere ali por um momento. Miho ri, tendo certeza de que ele estava se segurando a manhã toda, dizendo para ele se apressar, porque ela iria esperar ali. Já no banheiro masculino, Gil estava botando até as tripas para fora. Ele estava desesperado, sentindo-se doente, mas precisava se controlar, quando logo voltou a vomitar. Sem saber, Miho estava do lado de fora do banheiro, apenas esperando pacientemente. Miho perguntou se ele tinha certeza de que estava bem. Ele realmente não parecia bem. Gil sorriu, dizendo que provavelmente tinha sido algo que ele comeu. Miho disse que ele devia ir ao médico, mas ele insistiu que não estava tão ruim assim. Só que por dentro, a vontade de vomitar não passava nem um pouco. Miho sabia que, mesmo dizendo isso, ele estava claramente abalado. O jeito dela não mudou. Ela continuava sendo carinhosa, mas ainda assim era um monstro, e isso era aterrorizante. Enquanto imaginava tentáculos se amarrando em sua mão, ele já não tem certeza do que é real. Miho perguntou se ele iria virar à noite na faculdade estudando. Disse que traria um mingau e remédio antes de ir para casa, pois achava que isso seria melhor do que um lanche. Gil realmente queria continuar a amando, porém estava ficando tonto, e seu estômago continuava embrulhado. Gil agradeceu com um sorriso e avisou que precisava ir ao banheiro de novo, o que deixou Miho preocupada. Ela precisava ir para a sala, mas pediu que ele descansasse, e ele concordou, já se despedindo. Foi quando Miho o chamou novamente, ela acenou, dizendo que se veriam depois, e disse que o amava. Gil demorou um momento, mas retribuiu, dizendo que também a amava. Foi então que ele passou por Seiji, que o cumprimentou, mas Gil não pôde parar, dizendo que precisava ir ao banheiro. Seiji ficou preocupado. Ele realmente não parecia bem, e Miho explicou que o estômago dele estava doendo. É só então que Seiji nota Miho ali. Ele pergunta se já se conhecem e sorrindo. Miho explica que é a namorada de Gil.
Isso deixa Seijin animado. Ele diz que Gil sempre fala dela e de como ela é bonita. Isso deixa Miho envergonhada. E Seijin fica feliz por finalmente conhecê-la. Miho diz, sorrindo, que eles devem ser bem próximos. Afinal, falam dela pelas costas. Seijin admite que sim. Gil sempre vem pedir conselhos para ele. Com um ar nostálgico, ele comenta que são amigos há mais de 5 anos, o que não parece deixá-lo muito feliz. Isso é muito tempo. Gil nunca falou sobre isso. Gil fica surpreso. Talvez fosse porque ele passou um tempo fora no exército, mas ainda assim é estranho que Gil não tenha contado sobre ele. Seijin é um dos melhores amigos dele, e Gil sempre o procura quando tem problemas. Como ontem mesmo, quando veio perguntar o que Seijin faria se a namorada dele fosse um monstro. Sem perceber a expressão de Miho, Seijin pergunta se eles brigaram. Gil é um cara sensível, então, se possível, seria bom se ela não quebrasse o coração dele. Seijin já se vira para ir embora. Ele diz que poderiam se encontrar todos juntos para comer mais tarde, mas, antes de sair, Miho comenta que se eles são amigos há 5 anos, então devem ser muito próximos, o que Seijin não nega. Miho confessa que tiveram uma discussão ontem, o que faz Seijin olhar para ela. Com um sorriso, Miho pergunta se eles não poderiam conversar sobre isso. Seijin acha estranho. Eles acabaram de se conhecer, mas também não é como se ele tivesse algo melhor para fazer. Miho tenta convencê-lo enquanto segura sua mão. Ela diz que vai pagar uma bebida e pede para se encontrarem hoje à noite. Isso faz Seijin ficar em alerta. Ele pede que Miho passe seu número para que possa mandar mensagem depois. Já à noite, Gil sente como se estivesse com azia. Talvez seja porque vomitou demais. Seria melhor ir descansar em casa. Miho estava agindo normalmente hoje. Ele estava tão assustado que ficou enjoado, achando que estava ficando louco. Mas Miho é a mesma pessoa gentil e doce com quem ele namora há 2 anos. Ele sabe que deveria se afastar dela. Essa é a coisa certa a se fazer. Gil se lembra do que Sandy disse sobre tentar domar o monstro. Enquanto observa a sacola com comida que Miho deixou para ele, Gil se pergunta se realmente pode fazer isso. Se o monstro é a mesma Miho que ele conhece, então será que ele pode convencê-la a não matar? É quando seu celular toca. Seijin, que mandou uma mensagem. Paradise 5004. Gil se pergunta o que aquilo significa e se Seijin está bêbado. Mas logo em seguida, ele recebe uma ligação de Ryong, outra amiga. Ele atende surpreso, e ela se desculpa por ligar àquela hora. Ryong explica que está bebendo com seus amigos e que é sobre Miho. Ela acabou de vê-la entrando em um motel com outro cara. Isso deixa Gil em choque, e Ryong diz que não sabe qual é o quarto, mas que é no Motel Paradise. Isso faz Gil gelar ao perceber que Seijin acabou de mandar essa localização. Ryong sentiu que seria melhor contar a ele. Gil agradece por ela ter contado, mas diz que precisa ir. Ryong pede para ele aguentar firme, mas lança um último olhar estranho para o motel. Gil corre desesperado para lá, preocupado que Miro possa machucá-lo. Ele está mais preocupado em salvar o amigo do que em ser traído. Enquanto entra no motel e sobe as escadas correndo, implora para que Sen esteja bem. Quando chega ao quarto, começa a bater na porta e tenta forçar a entrada. Gil grita, perguntando se Seijin estava ali e se podia ouvi-lo. Então pega um extintor de incêndio e, com muita raiva, começa a bater na maçaneta até quebrá-la. Porém, assim que entra, ele congela. Miho estava parada, encarando-o, enquanto Seijin permanecia imóvel na cama. Sorrindo, Miho pergunta se ele já estava se sentindo melhor agora. Gil fica completamente desesperado e, por impulso, parte para cima de Miho com o extintor. Gil está em profunda escuridão quando ouve uma voz chamá-lo, mas ele só consegue pedir silêncio. A voz não para, e a cabeça de Gil parece que vai explodir de tanta dor. É quando ele se dá conta de que estava acordando, sem nem saber quando havia começado a dormir. Finalmente, ele abre os olhos e dá de cara com Miho, que lhe deseja bom dia. Ela se aproxima alegremente, dizendo que precisam se levantar logo, pois a recepção acabou de ligar. Porém, Gil dá um tapa em sua mão, interrompendo-a.
Miho se assusta com aquilo e pergunta o que aconteceu, enquanto encara um Gil aterrorizado. Ele questiona o que ela está fazendo ali. Onde está o corpo de Sejin? Ele não a acertou com um extintor de incêndio? Enquanto segura o pulso dolorido, Miho pergunta se ele teve um pesadelo. Ela diz que não faz ideia do que ele está falando. Ela se aproxima tentando verificar se ele está com febre, mas Gil a empurra, mandando que ela não se aproxime dele. Miho grita por ele enquanto Gil corre apenas de cueca do quarto. Na rua, Gil não faz ideia do que está acontecendo. Por que ele estava dormindo lá? Por que ela o deixou viver? Ele tem certeza de que viu o corpo devorado de Sejin. Por que Miho estava fazendo aquilo? Talvez ela estivesse brincando com ele ou tentando usá-lo de alguma forma. De qualquer maneira, ele tem certeza de que ela irá, assim como fez com Sejin, domesticar aquele monstro só por cima do seu cadáver. Ele vai acabar morto igual a Sejin, sem perceber que naquele exato momento acabou de passar pelo próprio Sejin. Os dois se encaram confusos, mas esse deslize faz Gil tropeçar e torcer o tornozelo, caindo de cara no chão. Sejin o ajuda a se levantar, preocupado, sem entender o que ele está fazendo ali fora desse jeito, enquanto manda as pessoas não gravarem vídeos daquilo. Gil segura a camisa de Sejin, questionando se era realmente ele, sem conseguir acreditar que seu amigo estava vivo, quando Miho vem correndo, perguntando o que Gil está fazendo. Gil está em choque quando Miho cobre com um cobertor e agradece a Sejin por tê-lo parado. Gil não consegue entender o que está acontecendo. Ele tem certeza de que Sejin estava... Além disso, ele havia atingido Miho com um extintor. É quando ela segura seu ombro. Miho estava completamente suada por tê-lo perseguido até ali e pede para conversarem com calma. A cena corta para um café. Sejin pergunta se Gil está dizendo que Miho o matou no motel ontem. Gil concorda sem encará-lo. Sejin pergunta a Miho se ele parece morto, o que ela rapidamente nega. Sejin conclui que Gil deve ter tido um sonho terrível. Ele também tem esse tipo de sonho às vezes, é normal. Gil questiona sobre a mensagem de texto que Sejin lhe enviou, mas ele não sabe de que mensagem Gil está falando. Gil garante que ele mandou a localização deles enquanto tenta encontrar a conversa no celular. Porém, fica em choque ao perceber que a mensagem havia sido apagada. Sejin pede para ele pensar um pouco. Por que iria para um motel com sua namorada? Mas o próprio Gil não sabe o que responder. Sua voz está trêmula, sem entender o que está acontecendo. É então que ele se lembra da ligação de Yoo-hyun. Gil tenta de forma desesperada encontrar a gravação da ligação, porém logo percebe que também não havia nenhum registro da chamada em seu celular. Ele aponta o dedo trêmulo para Miho, acusando-a de ter apagado seus dados. Gil tem certeza de que eles estão juntos nisso. Eles nunca tinham se visto antes, então por que agora agem como se já se conhecessem? Sejin não entende o que Gil quer dizer. Questiona se ele esqueceu que os três saíram juntos ontem à noite e mostra uma foto que tiraram juntos. Tanto Miho quanto Gil haviam ficado bêbados, e Sejin se juntou a eles no final da noite. Ele comenta que Gil estava estranho durante toda a noite e sugere que talvez seja melhor procurar algum especialista. Gil entra em pânico. Ele não entende o que está acontecendo. O que é aquela foto? Por que ele está nela? Ele tem certeza de que correu para salvar Sain. Nada disso faz sentido. Ele se lembra de ter visto Sejin na cama. Sua visão começa a ficar embaçada pelo nervosismo, e ele já não consegue se concentrar no que Sejin está dizendo. Então, Miho segura sua mão, tentando trazê-lo de volta à realidade. Ela pergunta preocupada se ele está bem, o que, na opinião, é uma pergunta um tanto idiota. Ela comenta que ele está extremamente pálido. Gil começa a se questionar se estava alucinando. Ele tem certeza do que viu. Ainda assim, aquela foto é estranha demais. Eles nunca tiraram uma foto juntos. E se Miho fosse realmente um monstro, então por que ela não revidou ou o atacou? Isso também não explica como ele está conversando com ela agora. Então isso significa que Gil estava realmente vendo coisas? Miho pergunta se, pelo que ele está dizendo, caso ela realmente tivesse matado alguém no hospital, aquilo não deveria estar passando nos noticiários, mas ela não viu nenhuma notícia sobre isso. Miho insiste que Gil sabe melhor do que qualquer pessoa que nada daquilo aconteceu. Lágrimas começam a escorrer pelo rosto dela enquanto implora para que ele vá a um médico com ela. Gil não se sente bem,
e se levanta para usar o banheiro. Porém, assim que apoia o pé no chão, sente uma dor intensa e cai. Mirro pergunta preocupada se ele torceu o tornozelo. Gil insiste que está bem. Diz que só quer ir para casa descansar. Mas Mirro, ainda preocupada, afirma que isso não vai ajudá-lo. Ele precisa ir ao médico e ela pede para acompanhá-lo. Gil cerra os punhos, impotente. De qualquer forma, ele precisa ir ao banheiro. Mirro concorda, mas pede que pelo menos ele deixe que ela o ajude. Assim que entra no banheiro, Gil tranca a porta e se apoia na pia. Em seguida, liga para Hyung. Assim que ela atende, ele pergunta se ela ligou para ele na noite anterior, dizendo que Mirro tinha ido para um motel com outro cara. Hyung fica confusa e nega ter ligado para ele, o que o deixa em choque. Gil insiste. Diz que ela comentou que estava saindo com os amigos. Hyung concorda que saiu, mas sugere que talvez estivesse tão bêbada que nem se lembre disso. Gil pede que ela verifique o histórico do celular para confirmar a ligação, e Hyung concorda. É então que vemos que ela está no prédio ao lado, observando os dois de cima, sem sequer olhar o celular. Hyung se desculpa e diz que não há nenhuma ligação registrada. Sorrindo, ela pergunta se ele tem certeza de que não acabou se confundindo. Isso deixa Gil completamente sem chão. Quero deixar um salve aos membros do canal, @cauantenório64, @lucasbernardo9030, @fuxian589, @code42, @emojimessi sigma 2.0, @leonardomoreno8184, @gabrielalvesjp5cal, @otacocfd00. Muito obrigado pelo apoio. E se você quer ajudar o canal, mas não pode virar membro, deixa o like, comente e se inscreva que já ajuda demais. Muito obrigado por assistir até aqui. E até o próximo vídeo.